Boa noite, filhos de Deus. Vou deixar uma palavra para vocês nessa noite. Palavra que Deus colocou no meu coração. Primeiramente, eu vou iniciar com uma oração para que a gente venha receber a direção do Espírito Santo. Senhor Jesus, eu peço que o Senhor vá à minha frente, que o Senhor coloque as suas palavras na minha boca, que o Senhor venha iluminar agora o meu entendimento e que o Senhor venha me direcionar para enviar, entregar a tua mensagem para os seus filhos, em nome do Senhor Jesus. A palavra é Mateus 27, versículo 32. E quando saíam, encontraram um homem sirineu, chamado Simão, a quem constrangeram a levar a cruz. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que se diz lugar da caveira, deram-lhe a beber vinagre misturado com fel. Mas ele Jesus provando, não quis beber. E havendo o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sortes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si as vestes e sobre a minha túnica lançaram sortes. E assentados o guardavam ali. E por cima da sua cabeça puseram escrito a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, balançando a cabeça, e dizendo: Tu, que destrói o templo, em 3 dias o reedifica, salva-te a ti mesmo. Se és filho de Deus, desce da cruz. Versículo 41. E da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes, com os escribas, anciões e fariseus, escarnecendo, diziam: Salvou os outros, e a si mesmo não pode salvar-se? Se é o rei de Israel, desça agora da cruz e creremos no Senhor. Confiou em Deus, livre-o agora, as pessoas dizendo, blasfemando, confiou em Deus, livre-o agora, se o ama. Porque disse: Sou filho de Deus, e o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores que com ele estavam crucificados. Maneavam com a cabeça aqueles que estavam sendo crucificados com ele faziam. E desde a hora sexta houve trevas sobre a terra até a hora 9. Continuação, que é o foco. Versículo 46, a morte de Cristo. E perto da hora 9 exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani. Isto é: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns do que estavam ali estavam ouvindo isto e diziam: Esse chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebeu em vinagre e, pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. E eis que o véu, ou seja, Jesus clamando em alta voz, e ele entregou o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. E abriram-se os sepulcros, e muitos cordeiros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa, e apareceram a muitos. E o centurião e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e as coisas que havia sucedido, tiveram grande temor e disseram: Verdadeiramente esse era o Filho de Deus. E estavam ali olhando de longe muitas mulheres que tinham seguido Jesus, desde a Galileia, para o servir. Entre as quais estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e mãe dos filhos de
Zebedeu. O que Deus quer te falar nessa noite? Aqui foi o processo onde o Senhor Jesus passou, de crucificação para poder nos remir, nos salvar, nos tirar do lamaçal, resgatar as ovelhas perdidas, as ovelhas que ainda não encontraram a Deus. Então o Senhor Jesus, ele foi o sacrifício santo para nos resgatar. Então ele conseguiu nos tirar com mão forte das trevas, para que nós viéssemos se tornar herdeiros e filhos de Deus, para viver a perfeita vontade de Deus. E aqui Deus está dizendo apenas uma mensagem. Aqui mostrou o processo que Jesus passou. Fechando a Bíblia aqui. Aqui mostra o processo que o Senhor Jesus passou. Que não foi fácil para ele esse processo. Que mesmo ele sendo filho de Deus, sendo Deus, ele teve que cumprir aquilo que estava escrito para ele cumprir, através do Deus Pai. Então ele mesmo se ofereceu para vir por nós. Deus não obrigou, mas ele disse: eu quero fazer isso por eles, porque ele é exatamente o que Deus Pai, o Deus Pai é, o Deus Filho também é. Então, o coração de Deus Pai é bom. Então, o Senhor Jesus, ele mesmo se entregou, ele mesmo quis vir até a terra para poder pagar todo o preço e nos resgatar. Claro, Deus não queria sofrer, passar por tudo isso, tanto que ele orou: se puder, passe de mim esse cálice. Mas foi necessário que ele passasse por todo esse processo de sofrimento, todo o processo onde ele teve que aprender, crescer na graça, ativar tudo aquilo que estava dentro dele, através do Espírito Santo, por ele ser Deus, e começar a exercer tudo aquilo que Deus colocou em suas mãos, Vai fazendo o primeiro milagre, que a transformação da água por vinho, entre outras coisas, entre outros milagres. Então ele começou a exercer o ministério dele, mas ele veio para os seus filhos, para resgatar os seus filhos, por amor a eles. Mas poucas pessoas aceitaram o testemunho dele, poucas pessoas aceitaram que ele viesse fazer milagres na vida dessas pessoas ou naquela cidade. Muitas vezes ele era expulso do lugar, ele não era bem-vindo, ou muitas pessoas não criam que ele era o Filho de Deus, ou não gostavam dele, não era bem-vindo. Então poucas pessoas aceitaram. Ele veio para os filhos e os próprios filhos negaram ele. Então aqui está dizendo o processo que o Senhor Jesus passou. Nós também vamos passar, nós vamos ter aflições nessa terra. Se o próprio Senhor Jesus, ele passou por todo sofrimento, imagine nós que somos filhos meros pecadores. Mas Deus diz para o nosso fortalecimento, para nos dar esperança, que nós venceremos, passaremos aflições, mas venceremos. Então, todo cristão, todas as pessoas, elas vão passar problemas nessa terra, porque nós somos humanos, estamos nessa terra lidando com as pessoas, lidando com as coisas que acontecem na vida, no dia a dia, e também com as batalhas espirituais. Então nós vamos sentir, nós vamos vivenciar, mas a palavra de Deus está aqui para que a gente venha vencer através da presença do Senhor Jesus, que é o Senhor Jesus que vai à frente, que para nos ajudar a vencer. Então esse processo do Senhor Jesus, onde mostra que muitos maneavam a cabeça dizendo: você não disse que era filho de Deus porque você não salvou a si mesmo? Então muitas vezes você pode se sentir sozinha em alguns momentos, algumas situações, alguns problemas que você está passando. Às vezes amigos te abandonaram, familiares, às vezes ninguém te entende, é você e Deus e mais ninguém. Então essa situação serve de exemplo para você, que o Senhor Jesus, ele passou por isso quando ele estava passando pelo processo de crucificação, onde ele fez uma oração: Deus meu, por que me desamparaste? Então muitas vezes você pode se sentir também desamparado por Deus, mas isso não significa que Deus te desamparou. E a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus, ele enviou o Espírito Santo para estar ao nosso lado. Então, mesmo que o Espírito Santo está à terra, Deus Pai, Deus Filho está conosco também. Porque os três são um, e ao mesmo tempo os três agem.
Ao mesmo tempo, os três estão dentro de nós. E Deus está agindo sobre nossas vidas o tempo todo. O Deus tem olhos chamos de fogo. E os olhos dele passam pela terra o tempo todo. Sempre dando nosso galardão com as balanças justas, com aqueles que estão clamando, pedindo a misericórdia e vendo as injustiças e também vendo as obras boas que nós fazemos para ele. Então tem momentos que você vai se sentir sozinho, não vai ter ninguém, vai se sentir abandonado, não vai ter forças muitas vezes para resolver seus problemas, para viver ou para ir à igreja, para buscar a presença de Deus. Mas aqui Deus está nos dando exemplo que ele também passou por isso. Ele se sentiu sozinho naquele momento, como se Deus Pai tivesse desamparado ele. Imagina aquele momento onde ele estava sendo crucificado e sentindo dor e passando sofrimento e as pessoas blasfemando contra ele. Imagine o sentimento que ele teve naquele momento, de sentimento de desprezo, humilhação, de dor. Mas ele suportou até o fim e entregou o seu espírito para Deus, para que tudo viesse se cumprir. Então ele agiu conforme a fé, pela palavra que já foi lançada e pelo amor. Então Deus nos lançou a palavra dele, que é a Bíblia, que todas as promessas, tudo que está escrito aqui. Nós devemos se apegar no que está escrito aqui, agir pela fé, buscar, investir, fazer nossa parte e agir através do amor. Porque o nosso combustível vem através do Espírito Santo, que você vem se renovar na presença do Senhor Jesus através do Espírito Santo, também buscando ajuda através de pessoas cheias de Deus, indo às vezes através de uma pessoa cheia de Deus ou através de uma igreja, que Deus, ele vai te levantar, ele vai te dar resposta, ele vai te ajudar. Ou você também pode fazer a sua oração, porque o véu foi rasgado. Então quando você rasga o seu coração, você derrama as suas lágrimas para Deus, ele vai recolher as suas lágrimas e vai te responder. Pode ter certeza disso. Quando tem um coração contrito, coração sincero, coração cheio de rendição para Deus e um coração cheio de clamor pedindo socorro, o Senhor Jesus, ele vai trazer resposta para você. Ele vai rasgar os céus para enviar a resposta para você. Então o Senhor Jesus naquele momento se encontrou só, se sentiu sozinho. Então pode ser que você se sinta sozinho em alguns momentos. Eu sei que não é fácil, pode ser que você não consiga ter essa motivações para poder se levantar, para tomar uma atitude, continuar, viver, ter decisões diferentes, vir para a presença, continuar buscando, ter atitudes que vão mudar a sua vida. Eu não tenho vontade mais de viver, mas a sua esperança é o Senhor Jesus. Use esse versículo como exemplo. O Senhor Jesus se sentiu sozinho naquele momento, onde que ele poderia pelo menos ter ouvido a voz de Deus, eu estou contigo, mas Deus ficou em silêncio. Houve um momento de silêncio onde Jesus estava ali, aqueles momentos de dores na crucificação, cheio de sangramento, de cortes na carne viva, mas aquele silêncio doeu, mas ele agiu pela fé. É assim que nós devemos agir pela fé, com a sabedoria e não com o coração, com o sentimento, com aquilo que nós estamos vivendo naquele momento. Pode ser que tudo está dando errado, você olha e tudo te desmotive, mas que você use a palavra de Deus como bússola. E mesmo que você se sinta sozinho, mesmo que você esteja abandonado, mesmo que as pessoas fechem a porta para você, te desprezem, te julgam, né? Muitas vezes Deus estende a mão para você, Deus está aqui para te ajudar. E mesmo que ele esteja em um momento em silêncio, pode ser muitas coisas. Pode ser que ele esteja te tratando, te moldando para você amadurecer. Pode ser que seja um momento de você se render, se humilhar para poder receber a resposta dos céus. Então o silêncio de Deus não significa que ele te abandonou, porque Deus, ele fez a promessa e ele cumpriu, e ele está dentro de você, ele está com você o tempo todo. Então, que basta você clamar e esperar a sua resposta, assim como cumpriu na vida de Cristo, onde o véu se rasgou e ele foi ressuscitado em 3 dias. E enviou depois o Espírito Santo para nós, assim também receberá a sua resposta. Jesus foi honrado ao lado de Deus, ao lado direito de Deus. Assim como o Senhor Jesus, ele passou pelo processo de espera, ele passou todos os problemas, rompendo
o limite daquilo que muitas vezes nós achamos que não suportamos, mas rompeu com o Espírito Santo e depois ele recebeu a sua resposta. É isso que vocês devem fazer em momentos que vocês muitas vezes se sentem abandonados, sozinhos, ou momentos de silêncio de Deus. Deus pode estar te provando, Deus pode estar te ensinando, Deus pode estar magoado, pode estar triste, mas não significa que Deus te abandonou. Deus está com você. Muitas vezes você não ouve a voz de Deus nas tribulações, provações que todos os crentes passam, todos os cristãos, sem exceção, todo mundo passa por problema. Todo cristão mesmo, que já tem o Espírito Santo, ele passa por problemas, pode ser problema de saúde, problema espiritual, pode ser problema de ansiedade, pode ser vários tipos de problema em todas as áreas. Pode passar em alguma fase da vida dela, porque não é o tempo todo problema, mas terá problemas, sempre, todos os dias é batalha espiritual. Desde a hora que a gente acorda até a hora de dormir, é batalha espiritual, gente, pra gente romper com a presença do Espírito Santo. Então, mesmo diante desse silêncio de Deus, não significa que Deus te abandonou, mas Ele está com você e muitas vezes Ele está querendo falar com você através desse silêncio, ou muitas vezes você não ouve a voz de Deus porque falta você buscar intimidade com Ele para que você venha ouvir a voz de Deus. Muitas vezes falta você só respirar e ficar em silêncio e pedir para que Deus venha até você e falar com você com incenso suave, com uma brisa suave. Às vezes com uma paz, com um abraço, Ele traz a resposta para você, mas você tem que bater para que venha essa resposta. Então muitas vezes você se encontra nessa situação, no momento onde você se encontra sozinho e o silêncio de Deus. Mas muitas vezes esse silêncio é sinal de que uma resposta virá futuramente, ou no dia de hoje, ou amanhã, ou sucessivamente. Mas você deve continuar com a sua fé, crendo que Deus está com você, que Deus não te abandonou, porque Ele está dentro de você e com você. Você deve usar como bússola a sua fé e o amor e continuar para a sua salvação e para a glória do nome de Jesus, para que nós venhamos reinar os céus, ter a salvação eterna. Mas você sim vai receber a sua resposta. Basta você ter paciência e usar como exemplo todo o processo que o Senhor Jesus passou e suportar, porque o Senhor Jesus disse que nós venceremos. Venceremos como? Sempre com a fé, permanecendo, buscando se encher da presença, do amor e crendo que Ele está à frente resolvendo nossos problemas. Se nós colocamos Ele à frente e estamos seguindo a palavra do Senhor Jesus. Que Deus abençoe vocês. Tchau. Não foi fácil para Deus e também não será para nós. Mas a vitória é nossa porque Deus venceu, então nós vencemos junto com Ele. Boa noite, que Deus abençoe. Amém.